Olá, amigos do Ceareiro, estamos mais uma vez aqui para tratarmos de um tema pertinente, um tema espírita. E inicialmente vamos começar com a nossa prece para acalmar os nossos corações. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje e queremos pedir aos nossos espíritos amigos para que possam nos instruir, nos auxiliar no entendimento e assim podemos praticar todo o conhecimento que aqui vamos adquirir para que possamos habitar um mundo mais amoroso e mais justo. Que assim seja. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é a respeito da lei natural, a lei de causa e efeito, que já é amplamente discutida no ambiente espírita e é basicamente, também junto da lei ação e reação, a terceira lei de Newton, uma lei que rege o planeta, uma lei física e natural. A gente separou algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que vai tratar a respeito do bem e do mal, lá pelas questões de 636 a 646, salvo engano, onde os espíritos ali vão destrinchar para a gente que a prática do bem e do mal está intimamente ligado à consciência de cada um de nós. E a ação, e a prática dessa ação intimamente ligado com o nosso livre-arbítrio. E hoje, se nós estamos aqui, eu falando e vocês aí escutando que estamos encarnados, é porque nós fizemos utilização do nosso livre-arbítrio e em algum momento estamos tendo que reparar as nossas escolhas. Sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações e, portanto, haverá ainda sofrimento neste planeta. E é interessante a gente refletir filosoficamente sobre isso, porque os espíritos já nos dizem hoje que nós não reencarnamos para sofrer, nem para estarmos aflitos. Nós reencarnamos para nos reeducar, para nos reabilitar, para que a gente possa refazer o nosso caminho. E o instrumento da reencarnação é um instrumento de justiça e amor e está intimamente ligado com a lei natural de causa e efeito. Por quê? Para todo efeito existe uma causa primeira, Então, para todos os nossos atos haverá uma consequência. E isso ecoa, Ecoa dentro de nós, ecoa na nossa existência, na nossa vida. E é interessante lembrar que essa é uma lei de justiça e amor. Justiça porque alcança a todos nós. E amor porque podemos atenuar. É uma demonstração de amor da criatura, do Criador para com a criatura, Dar a oportunidade de repararmos aquilo que em algum momento nos equivocamos pela nossa própria ignorância. Então, refazer o caminho, que é basicamente a consequência da lei de justiça e amor, da lei de causa e efeito, é um instrumento que nos é dado para prosseguirmos acertando, É interessante a gente pensar dentro dessa perspectiva espírita o quanto que nós temos de conhecimento e o quanto nós podemos evitar de erros atualmente, sabendo disso, Sabendo que em algum momento, se nós optarmos hoje por uma estrada equivocada, por uma atitude equivocada, nós estaremos futuramente tendo que arcar com essa consequência, porque a lei, ela alcança a todos. Então, os espíritos aqui vai dizer, da importância de termos essa consciência do bem e do mal, e vai dizer também que tudo vai depender do nível de consciência que se tem na prática ou do bem ou do mal.
E tem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 642, que fala sobre os isentos, né? Aqueles que não fazem nem o bem e nem o mal. Não praticam o mal, mas também não fazem o bem. E ali os espíritos são claros ao responder que quando nós não fazemos todo o bem que podemos fazer, nós verdadeiramente estamos contribuindo com o mal. E isso é uma reflexão para nós, porque muitas vezes, né, a gente não faz nenhuma coisa nem outra, vive uma vida morna, sem altos e baixos, porque a vida é assim, de altos e baixos. E acaba que contribuindo para que o mal aconteça. Dentro também do que a gente tem para falar sobre a lei de causa e efeito, a gente tem Jesus dentro do capítulo aqui de Emmanuel, que eu ia buscar aqui o Pão Nosso para gente, onde ele fala no capítulo 127 da lei do retorno. E onde Jesus fala isso? Em João, capítulo 5, versículo 29, ele diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ora, aqui nós devemos entender que a ressurreição da vida é a vida plena, é a vida com a felicidade real, né? É a vida espiritual. E quando Jesus fala os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, é voltar a ter que refazer todo o seu caminho. Então Jesus, essa frase de Jesus aqui, que consta em João, e o capítulo de Emmanuel aqui no Pão Nosso, chama Lei de Retorno. É quando Jesus fala claramente desses caminhos, né? Que o espírito pode escolher, se faz o bem ou se faz o mal. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reúne, eu vou falar aqui sobre o capítulo, só traçar algumas considerações, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos. Allan Kardec reúne ali partes do que é a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, suicídio e loucura, enfim, o bem e o mal, né? Então, Allan Kardec reúne um único capítulo, porque a causa das aflições está intimamente ligada para nós com a lei do retorno, que a gente chama, né? A lei de causa e efeito. E nas nossas vidas, a gente precisa entender que isso não é uma punição, né? Deus não se utiliza das suas leis naturais para punir o homem. Na verdade, você precisa refazer o caminho para que possa atingir a perfeição. Então, são escolhas de cada espírito como ele vai percorrer esse caminho. Então, quando a gente fala que nós, o espírita, né, que esse mundo é de provas e expiações, são instruções dadas pelos espíritos, isso não significa que nós devemos reencarnar para sofrer, para pagar. Precisamos, como espírita, ter uma outra visão, que nós reencarnamos para nos reeducar, para nos reabilitar, para que a gente possa refazer o caminho. E para que serve a reencarnação? Serve para que possamos aprender a amar. Não tem outro significado. E nós só estamos aqui porque nós não sabemos amar. Quando assim aprendemos, nós não precisamos mais da reencarnação. Nós vamos atuar em outro plano, né? Contribuindo para a obra da divindade, né? Nós somos co-criadores, né? Nós estamos contribuindo a todo momento para que haja o desenvolvimento do universo. Nós somos parte dele. Então, é importante que a gente possa lembrar disso, porque a gente, dentro das aflições atuais do mundo, né? Guerras, doenças,
o Espiritismo vem trazer essa luz de que é importante que a gente saiba que nós somos criadores das nossas próprias aflições e que a gente possa pensar sobre isso durante a vida para que a gente possa minimizar, né, através das nossas atitudes, através do perdão, através do amor ao próximo, através da conciliação familiar, para que a gente possa minimizar essa história. É importante a gente lembrar que a lei de causa e efeito, existem dentro dela vários conceitos importantes que a gente saiba. E dentro do livro, dentro desse capítulo do Evangelho, quando vai falar das causas atuais das aflições, que muitas vezes a gente se pergunta, né? Por causa do nosso orgulho, nós nos perguntamos e questionamos a Deus por causa do orgulho que ainda existe dentro de nós. E nós questionamos, por que eu estou passando por isso? Por que esse câncer me veio logo agora? Por que eu perdi tal parente, né? A pessoa morreu de Covid, meu Deus, era tão boa. Como se a morte fosse realmente um castigo, né? E o sofrimento físico aqui na Terra, nós temos que ter em conta como espíritas e crentes na sobrevivência do espírito, que são questões passageiras, né? Nós estamos presos agora num corpo físico, mas nós não somos só isso aqui, né? Nós temos uma infinidade de possibilidades e o nosso perispírito carrega isso, né? Carrega essa nossa história. Então, quando uma doença se manifesta, nós precisamos dar graças a Deus por essa oportunidade de reparação, por nós estarmos extirpando o mal de dentro de nós. Porque quando uma doença surge no corpo físico, nós temos que ter em mente que havia uma doença dentro do nosso espírito. E assim nós temos a oportunidade, através da lei de causa e efeito, de estarmos reparando, né? Então toda doença é bendita, porque vem para nós num momento de dor, né? Porque é o que causa a doença, né? Mas ao mesmo tempo um alívio, uma reparação. E é por isso que nós precisamos ser gratos a tudo que nos acontece. Quando nós olharmos para o mundo ao nosso redor, nós precisamos entender que Deus está em tudo. E é interessante percebermos que a maioria das religiões já tem os atributos de Deus como que convergente, né, nas suas histórias. Então, Deus onipresente, onipotente, onisciente, poderoso e bom. E todo bondade, né? Então, o mundo não está desgovernado, o universo não está desgovernado. Existe uma ordem das coisas. E nós, com os nossos pequenos olhos e com a pequena vista que temos, achamos que está tudo uma bagunça. Nós espíritas crentes na potencialidade que é tanto o plano espiritual quanto a justiça divina, devemos nos manter esperançosos de que estamos sim, como Haroldo Dutra diz, né, na noite escura, mas que o porvir sempre virá. E dentro do que nós nos propusermos a falar aqui da lei natural, da lei de causa e efeito, temos também que ter a ciência e conversar com os nossos jovens que estão, teoricamente, começando a vida agora, dessa responsabilidade que temos, tanto nós espíritas, como cidadão do mundo, né? Cidadão que devemos exercer a nossa cidadania, sabedores de que temos um compromisso maior, que é com a divindade, e o compromisso maior conosco mesmo, de não nos servirmos do que está no mundo, né? Porque o que está no mundo muitas vezes está desorganizado e nós precisamos fazer essa introspecção e trabalhar dentro de nós. E é importante que o jovem saiba da sua responsabilidade. Nós, como pais, educadores,
espíritas que somos, precisamos conversar, precisamos ouvir mais que falar, né? A gente tem essa mania de dar palestra em todos os assuntos que nós sabemos, mas a oitiva é muito importante para a juventude, eles precisam ser ouvidos. Até porque, a partir dos anos 70, né, Divaldo nos diz que a reencarnação de muitos espíritos aí que vêm para promover realmente essa passagem do nosso mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Portanto, é importante que a gente esteja atento, né? Esses espíritos que vão reencarnar, eles são muito questionadores, eles veem o mundo de uma forma, acredito eu, mais leve, mas eles precisam muitas vezes serem direcionados, porque a gente está vivendo atualmente uma aparente bagunça, uma aparente mescla, né? É hora da separação do joio e do trigo. E isso acontece. As pessoas ficam confusas, acabam não entendendo as próprias dores, buscam vícios, buscam drogas, e nós precisamos estar atentos justamente porque conhecemos da lei natural, conhecemos da lei de causa e efeito. E dentro do que nos propusemos a falar, era basicamente isso. Quando nós vamos reparar nossos débitos, né, com a lei divina, o Allan Kardec nos fala sobre 3 passos, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Bom, estamos aqui encarnados hoje porque em algum momento nos arrependemos de alguns atos que cometemos. O momento da encarnação é o momento da gente reparar a situação, né? É o momento da gente nos reconciliar consigo mesmo, nos reconciliar com o nosso próximo. Então que a gente possa aproveitar essa oportunidade, que a gente possa concluir que aqui estamos e aqui devemos nos reeducar, que nós possamos auxiliar ao outro nessa reeducação da maneira que nós podemos, né? Pergunta 642 diz isso: faça o bem no exaurir das suas forças, que você só vai estar contribuindo para Deus de forma positiva. Era essa a nossa fala da noite de hoje. Espero que todos tenham absorvido alguma coisa, né? Essa é uma lei, não diria complexa, mas é uma lei natural, é uma lei que nós precisamos conhecer, porque a justiça vai atingir a todos nós, já atinge a todos nós, mas Deus é todo bondade e amorosidade. Nos dá essa oportunidade, cientes da nossa capacidade de recuperarmos das nossas próprias falhas, da nossa própria existência. Quero agradecer a oportunidade que o Ceareiro nos dá de poder estar falando aqui um pouco, lembrando, né, que, enfim, nós ainda estamos numa etapa nos recuperando, né, dessa pandemia, enfim, várias coisas acontecendo no mundo, que nós possamos manter os nossos pensamentos em oração para todos os necessitados do planeta. Quero pedir vocês também para curtirem aqui o nosso canal do YouTube, que tem nos ajudado, né, tanto, né, durante essa pandemia, com todos esses aprendizados que nós estamos tendo, né, ao longo desse tempo. Curtam o canal, dê um like no vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Compartilhe no WhatsApp também o link do vídeo e a gente possa levar esse conhecimento a mais pessoas e difundir a doutrina espírita, que é a pequena parte que nós fazemos por todos nós, né? Eu quero agradecer. A gente pode fazer agora uma pequena prece para encerrarmos o nosso diálogo aqui, né? Nosso diálogo, nossa fala, e pedir aos espíritos superiores que possam nos acompanhar agora, nesse momento, acalmando os nossos corações. E vamos pedir, Mestre amado, que o Senhor continue a iluminar esse planeta, a iluminar a mente dos governantes, que possam inspirar-se no teu amor, no teu perdão e na tua misericórdia, Mestre.
Que a lei de amor e de justiça alcance a todos no momento certo, na hora certa, de forma certa, nem mais nem menos. Deus, sê conosco hoje e sempre, e que assim seja.